Polícia Federal prendeu um empresário bolsonarista no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. A ordem de prisão partiu do ministro do STF Alexandre de Moraes. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para notícia. Ele é apontado como responsável ou empresário por instigar grupos armados para protestar contra o resultado das eleições. Vamos ao debate. Eu começo por você, Janaína. A gente tem visto alguns episódios que aí a gente remete àquela primeira pauta do programa Primeira Pauta Nacional depois do caso peruano, evidentemente sobre a beligerância sobre esse grau, e às vezes a gente vê alguém que acaba passando de todos os limites. É isso, vamos por partes. Não sei se seria caso de prisão pela frase pronunciada, foi uma frase meio que de um convite aos cacos, mas ele não falou para dar tiro e para disparar, então não sei se seria caso de prisão, mas a fala inadequada não é uma fala que esteja recorta pela liberdade de expressão que a gente até estuda em sala de aula. Existe a proximidade, existe a possibilidade de impacto num público que já está entandecido, então só não sei se seria caso de prisão, e eu sigo aqui fazendo uma crítica respeitosa a essa superjurisdição, né, que se autoconcedeu o ministro Alexandre de Moraes, porque este homem não tem foro privilegiado e nós já passamos da fase eleitoral. Então eu não consigo entender, né? De onde é que advém, vamos dizer assim, a competência do ministro Alexandre? Veja, a Polícia Federal, o Ministério Público Local, a Polícia Local, ainda que não federal, poderia até ser a Polícia Civil, Polícia Militar. Mas assim eu acho muito complicado que nós convivamos com a superjurisdição do ministro, por melhor que seja, mais competente que seja, professor do Largo, não estão questionando a capacidade do ministro. Mas essa superjurisdição precisa ser discutida com seriedade, porque quais são os limites de atribuição do ministro, eu já não sei mais, né? Porque esse senhor que está errado, e eu venho dizendo isso nas minhas redes, esses políticos que semearam na cabeça dessas pessoas que existe a possibilidade das Forças Armadas fazerem alguma coisa que o presidente eleito não tomar posse, eles têm o dever de vir a público e explicar que isso não é real, né? E eles seguem estimulando, então é uma discussão muito mais complexa. Agora, só ponto de vista técnico-jurídico, né? Eu tenho algumas dúvidas sobre a prisão, caso de investigar é caso de mas de prender já não sei, e tenho convicções de que nós temos que reavaliar essa superjurisdição, essa supercompetência do ministro. Até porque a ambulação da Lava Jato, vamos resgatar a própria anulação das 4 condenações do presidente eleito, tem a ver com uma resistência a graves superpoderes do eixo e Sérgio Moro, hoje senador eleito. Então a gente tem que fazer essa discussão sobre ponto de vista técnico, em relação ao período eleitoral, que é compreendido nesse momento como até a difamação, que ainda é na segunda-feira. Já disse aqui no Arena que teve um período, né? Tivemos um período muito complicado de pessoas ser realmente incitando quanto o processo eleitoral, e que a partir de determinado ponto que a gente espera que seja a diplomação, é uma coisa precisa se distanciando. Mas falando desse caso específico, e aí é um pouco difícil porque a gente ainda não teve acesso à decisão completa, mas eu consultei 2 criminalistas e o que eles me disseram é que sim, houve a prática de crime, porque você tem esse empresário chamando pessoas armadas e não era para qualquer lugar, era para frente de um quartel, onde se estava pedindo um golpe de Estado. Então você tem um crime, uma incitação com a violência, e na visão desses criminalistas havia sim um risco à grave ordem pública que pode justificar a prisão, sempre ressaltando que a gente não teve acesso à grave decisão completa, então não dá para afirmar categoricamente, mas numa primeira análise diante do cidadão chamando pessoas armadas para frente de um quartel onde elas estão pedindo golpe, tem um crime e tem antecipação à grave violência. A gente está num momento grave, né? Felipe, a gente tem pessoas cantando o hino nacional para pneus na frente de quartéis, a gente tem pessoas pedindo intervenção de extraterrestres na frente de quartéis, a gente tem uma população inteira que parece que está abduzida por um discurso que a gente sabe que é um discurso antidemocrático. Então é óbvio que essas tecnicidades, elas devem ser observadas. A Raquel faz bem ao consultar o jurista. Eu não sou jurista e não vou falar sobre isso, mas eu vejo com muita preocupação pessoas que são estimuladas a defender golpe de Estado na frente de quartéis. E mais, eu vejo até comentaristas de TV incitando as pessoas a irem para a frente do Palácio Alvorada, a saída dos quartéis, irem para frente o Palácio Alvorada para pedir intervenção do próprio presidente da República, que é o comandante-chefe das Forças Armadas. Diante desse risco, reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Eu não vejo alternativa que não seja punir as pessoas que estão incitando esses atos golpistas, esses atos antidemocráticos, que são uma violência contra o Estado democrático de direito. As tecnicidades jurídicas obviamente vão ser respeitadas.
Mas, nesse momento grave, eu vejo com bons olhos quem consegue se contrapor a esse clima golpista que está em alguns setores da sociedade e que é sim estimulado por setores financeiros e políticos.